coração completamente novo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por favor, aceitar Jesus para mim não foi simplesmente levantar a mão em uma igreja, me entregar a Deus. Não foi um passe de mágica que aconteceu no dia que eu fiz a minha primeira confissão pública de que eu gostaria de me envolver com o Evangelho. Porque no começo eu imaginava que era eu que me envolveria com o Evangelho. Eu não sabia que era o Evangelho que iria me envolver completamente. Foi o primeiro momento. Entrar numa igreja e levantar a mão foi o primeiro passo. Mas o que eu precisava de Deus era algo mais profundo. O que eu precisava de Deus era uma vitória aqui dentro. A minha grande crise, o meu grande problema estava acontecendo no meu coração. Eu já carregava dentro de mim um sentimento desde criança de insatisfação com a vida. O que me motivou a me atirar nos braços de Jesus foi uma questão de vida ou morte. Eu não me entreguei ao Senhor porque a minha empresa quebrou. Eu não me entreguei ao Senhor porque a mulher brigou comigo, porque o salário estava ruim. Eu me entreguei a Deus porque eu precisava de algo aqui dentro. Porque para resolver problemas financeiros, para resolver problemas conjugais, qualquer religião serve. Nas esquinas você vê o tempo inteiro pessoas distribuindo panfletos, dizendo que tem o poder de trazer o marido de volta, dizendo que tem o poder de trazer a esposa de volta, dizendo que tem o poder de multiplicar uma quantia que você dê a essas pessoas e de fazer uma pessoa próspera e abençoada. Só que quando eu me converti não foi para isso. O que eu precisava, religião nenhuma podia fazer. O meu impulso foi dar uma resposta positiva a esse brado de Deus que ecoou dentro de mim, no meio da minha insatisfação, no meio da minha tristeza, da minha solidão. O que eu precisava, o que eu queria, o que me motivou a entrar naquela igreja foi dizer sim para algo que Deus já vinha fazendo dentro de mim há um pouco mais de um ano, enquanto alguém todos os dias pregava o Evangelho de Cristo. Foi como se a carreta da graça me atropelasse em uma dessas minhas passadas de lá para cá, nas ruas da amargura, e me jogasse nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, 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 oh não, oh não. Foi a mão de Deus que veio em minha direção, me arrancou das trevas e veio morar no meu coração. Louvado seja Jesus. Não foi simplesmente porque eu queria vitória. Eu sei, talvez a maioria das pessoas que estão aqui se aproximaram de Cristo por causa desse tipo de vitória. Mas eu tenho plena convicção, meu irmão, que um dia você vai sentir a voz de Deus gritando aí dentro de você. Você vai sentir o que eu sinto hoje, aqui dentro. Um grito de Deus gritando por Deus, e esse é um grande mistério. Esta é uma grande sensação que o Senhor despejou no meu coração, através da sua graça, que me alcançou no meu momento de maior desespero.
Um dia desses eu estava nos Estados Unidos e houve um culto. E uma cantora chamada Audacélia pediu para orar por mim. E ela estava com o esposo, com alguns outros pastores. E a oração foi feita. Porque apesar de já ser servo de Deus, apesar de já estar caminhando, mas eu ainda sentia aquela guerra terrível dentro de mim, tentando tirar do meu coração o gosto pela vida. E isso já havia começado muito cedo. A cena mais distante que eu me lembro, eu tinha 9 anos de idade. Eu estava sentado em uma árvore chamada jaca de pobre no quintal da minha casa. E no momento da oração, enquanto aquelas pessoas ali naquela igreja nos Estados Unidos fizeram aquela roda e começaram a clamar pela minha vida, eu comecei a me lembrar desta cena. Eu ali de joelhos, dizendo: poxa Deus, que coisa é essa? Que guerra é essa? Por que essa ausência de vontade de viver? Porque muitas vezes nós oramos para Jesus voltar logo. Não é porque queremos conhecer o céu, é porque estamos sendo derrotados pela terra, estamos sendo derrotados pelo mundo. E o que Jesus nos falou era para que nós enchêssemos o nosso coração de esperança, porque Ele venceu o mundo. O que Jesus quer não é que o mundo nos derrote e nos transforme em crentes depressivos, orando o tempo inteiro para que Jesus volte, simplesmente porque perdeu a guerra. Porque perdeu a guerra contra o sistema. Porque o mundo que Jesus fala não é esse mundo. A natureza, existem 3 mundos na Bíblia. Existe o mundo que saiu da boca de Deus, o haja natureza, haja árvores, haja o mar. Existe um outro mundo que Jesus fala em João 3,16. Ele diz, João diz: porque Deus amou o mundo. Esse mundo aí já são as pessoas, os seres humanos. Porque Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo que Jesus fala que Ele venceu é esse sistema que nos obriga a termos mais do que precisamos. A esse sistema que convence grandes homens e mulheres de Deus a ter que fazer algo grande para Deus, como se as maiores coisas que pudéssemos fazer para Deus pudessem ser compradas. Faz algo grande para Deus aqui dentro. Faz algo grande para Deus aqui dentro. É esse mundo que Jesus diz: tenha força. Esse mundo que nos incentiva a ter ódio das pessoas. Esse mundo que nos incentiva a estarmos aqui esta noite, a louvarmos a Deus, a sentirmos a presença dEle, e depois sairmos daqui como se nem sequer nunca tivéssemos ouvido falar de Deus, agredindo todo mundo. Acontece sempre comigo em shoppings. As pessoas metem o carro em cima de mim com pressa, e depois que me reconhecem: a paz do Senhor, irmão Lázaro. E eu pergunto: que paz? Que paz? Uma paz que me dá direito de ferir. Essa não é a paz que Jesus nos dá. Uma paz que nos dá direito de afrontar. Uma paz que nos dá direito de desconstruir pessoas dentro das outras. Me deixa te explicar esse mistério. Quando você tenta denigrir alguém, quando você chama alguém para falar mal de alguém, você está tentando desconstruir a pessoa dentro da outra pessoa. Se alguém me diz mal de alguém, essa pessoa está tentando construir dentro de mim um inferno para colocar a pessoa que ela veio falar mal. Louvado seja Jesus. Louvado seja bom Deus. E eles estavam orando, e eu tendo aquela lembrança, sentado no tronco daquela árvore, e na oração eu dizia: Deus, poxa, quando eu era uma criança, eu só queria me aproximar mais de Ti. Irmãos, eu com 9 anos de idade, eu já sentia vontade de rezar o texto, porque era só o que eu conhecia. Para mim era a única maneira que se existia de se aproximar de Deus. Eu queria aprender as rezas.
porque eu já sentia essa necessidade do Altíssimo. Eu já sentia esse vazio dentro de mim, que só poderia ser preenchido por aquele que me criou. E eu sentado no tronco daquela árvore, e os pastores nos Estados Unidos orando, e eu com aquela lembrança, 9 anos de idade, sentado no tronco daquela árvore, e de repente Deus me deu uma visão. O tronco daquela árvore começou a se transformar em uma perna, e de repente eu me vi sentado naquela perna, e o tronco da árvore começou a se transformar num tronco, como se fosse de um ser humano. E quando eu olhei para cima, para ver no colo de quem eu estava sentado, eu ouvi uma voz que nunca ouvi outra na minha vida, que dizia: Lázaro, eu sempre estive contigo. Aleluia. Oh, 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 não. Oh, não. Não, não. Eu, quando levantei a minha mão para aceitar Jesus, é porque algo estava acontecendo aqui dentro. É porque a necessidade de Deus era extremamente profunda. Eu queria aprender a viver sentindo vontade de viver. Eu queria aprender a viver sendo feliz simplesmente pelo fato de existir. E o que é mais incrível nisso tudo, irmãos, é que infelizmente hoje está tão complicado alguém abrir a Bíblia e falar essas coisas para mim e para você. A gente chega na igreja, senta com o coração destruído, pedindo a Deus misericórdia, puxa, querendo aprender a ter comunhão, querendo aprender a permitir que a graça faça Jesus e Deus vir morar dentro de nós. Mas infelizmente a gente só ouve vitória, 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 e você vai ter vitória, e você vai ter isso, e você vai ter aquilo, e eu daí do banco, lá do banco sentado, poxa, peraí, sim, mas em relação a esse grito que eu estou sentindo aqui dentro de mim, em relação a esse movimento estranho que está aqui dentro de mim, em relação à minha depressão, em relação a esta coisa que eu estou sentindo, que só Deus pode curar, essa necessidade que eu tenho de Deus vir morar aqui dentro, cadê? Me fale alguma coisa a respeito de Deus vir morar em mim. Me fala alguma coisa a respeito de Deus crescer em mim, sem que eu precise crescer aqui fora. Me fala de alguma coisa que me traga consciência de que eu não preciso crescer aqui fora para que Deus cresça aqui dentro. Oh, 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 Lord. Oh, oh. No, 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 no. Então eu comecei a observar a natureza pregando o Evangelho. Eu comecei a olhar para o céu quando me sentia só, e lembrar que a minha descendência é a mesma descendência de Abraão, e o número dela não se pode contar, porque são como as estrelas. Nos meus momentos de solidão, eu pegava a areia do mar e dizia: eu não estou só, porque Jesus falou, Deus falou, que a descendência de que eu faço parte é como os grãos de areia do mar, não se pode contar. Eu comecei a ouvir o Evangelho sendo pregado pela criação. Eu comecei a observar as plantas. Eu tenho um quintal lá em casa, aqui em Feira de Santana, ali perto do aeroporto. E ali a gente cava o buraco e joga a semente. Eu até planto, eu até rego, mas depois de alguns dias, Deus começa a pregar o Evangelho para mim através daquela planta. Ela começa a crescer, ela começa a crescer, e Deus brada no meu coração: Lázaro, sou eu que dou o crescimento. Aleluia. Eu começo a observar o comportamento das crianças, o jeito delas, porque Jesus falou que quem quiser entrar no céu, que quem quiser aprender o caminho da glória, que quem quiser continuar cantando ainda bem que eu vou morar no céu, tem que observar essas criancinhas. Traz aqui umas crianças aqui em cima, por favor, traz aqui umas crianças aqui em cima.
Só tem só um problema, meu irmão. Essa pregação ninguém quer ouvir porque não diz que você vai ficar rico. Essa pregação ninguém quer ouvir porque não diz que seu inimigo vai cair por terra. Porque não diz que 1000 cairá à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Essa pregação ninguém quer ouvir.